Os retalhos ornamentados do rei de amarelo devem esconder Ritil para sempre. Murmurou ele, mas não acredito que Vance tenha o ouvido. Então, aos poucos, Sr. Wilde conduziu Vance pelas ramificações da família imperial até o Wood e Tail de Naotalba e o fantasma da verdade, Aldonis. E depois, deixando o manuscrito e suas notas de lado, deu início à história maravilhosa do último rei. Eu o observava, fascinado e empolgado. Ele empertigou, estendeu os braços longos em um gesto magnífico de orgulho e poder, e seus olhos reluziam profundamente nas órbitas como duas esmeraldas. Vance escutava estupefato. Quanto a mim, quando finalmente o Sr. Wilde terminou, apontou em minha direção e gritou: "O primo do rei!" E minha cabeça entrou em um turbilhão de animação. Controlando-me com um esforço sobre-humano, expliquei a Vance por que apenas eu era digno da coroa e por que meu primo devia ser exilado ou morto. Eu o fiz compreender que Louis nunca deveria se casar, mesmo após renunciar a todos os seus direitos e as suas pretensões. Como a última coisa que deveria acontecer era ele se casar com a filha do Marquês de Avonshire e pôr a Inglaterra no jogo. Mostrei-lhe uma lista de 1000 nomes que o Sr. Wilde tinha preparado. Todo homem cujo nome estava ali tinha recebido o emblema amarelo, que nenhum ser humano ousava desrespeitar. A cidade, o estado, todo o país estava pronto para se erguer e tremer diante da máscara pálida. A hora havia chegado. As pessoas teriam que conhecer o filho de Rastur, e o mundo deveria se curvar perante as estrelas negras que pairam no céu de Carcosa. Vance apoiou-se na mesa com a cabeça afundada nas mãos. O Sr. Wilde desenhou um esboço na margem do Herald do dia anterior com um toco de lápis. Era um mapa dos aposentos de Hamburg. Depois ele escreveu a ordem, fixou o selo e ficou tremendo como um homem com paralisia cerebral. Assinei minha primeira ordem de execução com o nome Hildred Rex. O Sr. Wilde desceu da cadeira, destrancou o armário e pegou uma caixa quadrada comprida na primeira prateleira. Ele a levou para a mesa e a abriu. Havia uma faca nova no interior, envolta em papel de seda, e eu a apanhei e entreguei a Vance, juntamente com a ordem e a planta do apartamento de Hamburg. Então o Sr. Wilde disse a Vance que ele podia ir, e ele foi, cambaleando, como alguém expulso dos cortiços. Por algum tempo, observei, sentado à luz do dia, desaparecer por trás da torre quadrada do Judson Memorial Church. E finalmente, recolhendo o manuscrito e as anotações, peguei meu chapéu e me dirigi à porta. O Sr. Wilde me observava em silêncio. Quando pisei no corredor, olhei para trás. Os olhinhos do homem ainda estavam fixados em mim. Atrás dele, as sombras cresciam à medida que a luz se esvaía. Então fechei a porta às minhas costas e saí para as ruas que começavam a escurecer. Eu não comera nada desde o café da manhã, mas não sentia fome. Uma criatura de ar infeliz e aspecto faminto, parada do outro lado da rua e olhando para a câmera letal, percebeu minha presença e foi me contar uma história de infortúnio. Eu lhe dei dinheiro, não sei porquê, e ele foi embora sem me agradecer. Uma hora mais tarde, outro excluído aproximou-se e chorou sua história. Eu tinha um pedaço de papel em branco no bolso, no qual havia o desenho do emblema amarelo, e o entreguei. Ele olhou para aquilo sem entender por um instante, e depois, com uma expressão desconfiada para mim, dobrou, com o que me pareceu cuidado exagerado, e o guardou no bolso do paletó na altura do peito. As luzes elétricas cintilavam em meio às árvores, e a lua nova brilhava no céu acima da câmara letal. Esperar na praça era cansativo. Fui do arco de mármore até os estábulos da artilharia e voltei para a fonte de lótus. As flores e a grama exalavam uma fragrância que me incomodava. O ato da fonte brincava à luz da lua.
e o barulho musical das gotas de água caindo lembrava o tilindar de cotas de malha na oficina de Raumberg, mas não era tão fascinante, e o brilho baço do luar na água não provocava as mesmas sensações de raro prazer, como quando a luz do sol refletia no aço lustrado de um peitoral de armadura apoiado no joelho de Raumberg. Observei os morcegos voando baixo e em círculos sobre as plantas aquáticas nas águas da fonte. Mas seu voo rápido e espasmódico mexia com meus nervos. Por isso voltei a caminhar sem rumo, de um lado para o outro entre as árvores.